Cristo. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que é muito mal interpretada até hoje, que é a parábola dos talentos. E nós vamos ver que não é tão simples o entendimento dessa parábola quanto muitos julgam. Ela tem um teor de complexidade que, como disse Jesus, quem entender jamais morrerá. Para procurar essa parábola, eu fui atrás de um evangelho chamado Evangelho dos Hebreus. Porque Matitá, ou Matias, ou Mateus, perdão, como é dito em português, ele escreveu foi escrito no século IV, no nome dele, um evangelho, na língua na qual falavam os hebreus. Por isso se chamou Evangelho dos Hebreus. E é onde eu encontrei esse evangelho? Procurando bastante assunto sobre a parábola dos talentos, para poder formar um conhecimento razoável sobre ela, eu encontrei uma história que é bastante interessante, que eu pensei a princípio até que não fosse verdadeira. No século XV, um papa chamado Július III, século XVI, em torno do ano 1500, o papa Július III disse que todos os documentos escritos em hebraico ou aramaico que estariam na região do Vaticano teriam que ser queimados. Somente documentos em latim ou grego seriam permitidos na região do Vaticano. E ordenou que alguns bispos fossem responsáveis por esse trabalho. Só que o bispo de França olhou para esse documento e ficou impressionado que ele tinha nas mãos um documento de 1100 anos. E ele refletiu muito se devia queimar ou não aquele documento. Qual foi a decisão dele? Enrolou o documento e levou para Paris. E colocou na Biblioteca Francesa, no Arquivo Nacional Francês, sobre o número manuscrito 312, que foi encontrado recentemente. Há alguns anos, há uns 40 anos atrás, esse documento foi reencontrado. E começou a ser pesquisado. Por acaso, foi junto com os documentos que todo mundo fala, dos pergaminhos de Nag Hammadi, onde tem o Evangelho de Filipe, de Tomé, de Pedro e Maria de Magdala. Que, por sinal, se vocês tiverem a oportunidade de ler o Evangelho de Maria de Magdala, é lindo. Ele vem todas as instruções que Jesus deu para ela no momento em que ela viu Jesus ali logo após a sua morte. Né? Jesus mandou dizer isso para vocês. E é bem complexo o evangelho dela. Então, primeira coisa que eu fiz, vou descobrir se esse documento é verdadeiro. Aí mandei uma carta para o Arquivo Nacional de Paris, perguntando o que continha o manuscrito número 312. E que eu precisava de uma cópia desse manuscrito, apesar de não entender nada em hebraico. Aí ele deu a resposta, o mecanismo 312 é o Evangelho dos Hebreus do século IV. Eu falei, meu Deus, a história é verdadeira. E comecei a conversar com a pessoa responsável do museu, que era o curador do museu, e tentando negociar com ele uma cópia. Eu não consegui, infelizmente, a cópia para trazer, porque o custo dessa cópia é bem alto. É considerado um pergaminho raro, então a cópia tem um valor muito alto, pelo menos para mim. Então, eu acreditei, tornei a fato verdadeiro e comecei a estudar o Evangelho dos Hebreus. Em hebraico, talento significa kikarim, ou kikarim, mas eu acho que é kikarim a palavra certa. Ali está do lado escrito em hebraico, por favor, acreditem, aquilo mesmo é a palavra em hebraico. E eu vou começar a contar a vocês a história da parábola dos talentos, escrita no século IV, diferente da que vocês conhecem hoje. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, ele entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, 5 kikarim. A outro 2. E a um outro, e a outro 1 kikar. A cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem.
O que recebera 5 quicarim foi imediatamente negociá-los e ganhou outros 5. O que recebera 2 foi e desperdiçou o dinheiro de seu adom com prostitutas e flautistas, e comeu e bebeu com os bêbados. Mas o que recebera 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro de seu adom. Ora, depois de muito tempo veio o adom daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando ao que recebera 5 quicarim, apresentou-lhe outros 5 quicarim, dizendo: Adonai, Adonai é meu senhor, entregaste-me 5 quicarim, eis-me aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu adom: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra na festa do teu adom. Chegando também o que recebera 2 quicarim, disse: Adonai, entregaste-me 2 quicarim, mas eu os desperdicei. Disse-lhe o seu adom: serve inútil, na prisão serás lançado. Chegando por fim o que recebera 1 quicar, disse: Adonai, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joerastes. E atemorizado, fui esconder na terra o teu quicar. Eis aqui, tens o que é teu. Ao que respondeu o seu adom: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o quicar, e dai ao que tem 10 quicarim, porque a todos que têm, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, será tirado. E lançai o servo inútil na prisão, ali haverá choros e ranger de dentes. A história está um pouco mudada, porque no evangelho atual diz que o segundo transformou em 3. Mas parece muito mais lógico ter um exemplo de uma pessoa que soube aproveitar, uma pessoa que soube desperdiçar e uma pessoa que não fez nada. E é interessante pensar nisso, que parece que está faltando alguma coisa nessa parábola. Algo está faltando ainda. E nós continuamos a pesquisa. A primeira coisa que eu perguntei é: afinal, o que é um talento? Algum de vocês tem ideia de que seja um talento? Uma moeda? Um saquinho? Alguém tem ideia? Primeiro erro. As pessoas acham que talento é pouca coisa, mas não é. Nas pesquisas que eu fiz, um talento vem da palavra balança. Ele não é uma medida de valor, ele não é uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, é uma medida de massa, de peso. Ele serve para medir grandes quantidades de massa. Em outras palavras, um quicar ou um talento é muita coisa. Mas o quanto que é? Continuei as pesquisas. Aí veio a resposta. Um talento equivale a 60 quilos de ouro. 58, alguma coisa. A taxa do grama de ouro hoje está a 100 e poucos reais. Na data de hoje, quase 200 reais. Então, vamos aos cálculos. Se eu pegar 5 talentos, eu tenho 300 quilos de ouro. Gente, vocês já imaginaram o que é 300 quilos de alguma coisa? É muita coisa. E aí diz o Senhor: se eu te confiaste pouco, quanto esse senhor tinha? 2 talentos equivalem a 120 quilos de ouro. O de cima são 5 sacos de cimento, o de baixo são 2 sacos e quase meio. E um talento equivale, como eu já disse, a 60 quilos. Um quicar são 60 quilos de ouro. Por que eu usei a palavra quicar? Porque um talento hebreu pesa mais do que um talento romano. Como esse evangelho foi escrito por hebreus, eu usei o peso do hebreu. Tá certo? Na verdade, a variação do talento é de 33 a 60 quilos, dependendo da região.
Para os romanos pesava 55 quilos, para os judeus 60. E agora vamos colocar esses valores atuais, né? Afinal, eu dei para vocês a massa. E quanto isso vale? 5 talentos equivale a 28 milhões de reais. É pouco para esse senhor, hein? Imagina. 2 talentos equivale a 12 milhões de reais. E 1 talento equivale a 6 milhões. Vamos pensar bem, se alguém nos confiasse 6 milhões de reais nesse instante, o que faríamos? Com 12 milhões, eu acho que eu fazia igual ao segundo. Agora, como é que o primeiro transformou 5 em 10? Ele transformou 28 milhões em 56 milhões. Vocês começam a perceber que as pessoas realmente não sabem o que é a parábola dos talentos? Porque nem sequer se preocupou. Existem evangelhos que colocam assim, deu 5 dinheiros. Muitos evangelhos colocam 5 dinheiros. Aí você fica imaginando, né? O mestre deu 5 moedinhas. Ele pegou 5 moedinhas e transformou em 10. Moleza. Mas 28 milhões, transformar em 56 milhões, é preciso muito trabalho. E vamos continuar. No final das contas, perdão, é esse aqui. No final das contas, nem tio Patinhas conseguiria resolver isso aí. É muito dinheiro. Mas como é que a gente vai entender essa parábola? Em primeiro lugar, a parábola começa um pouco antes. O segredo da parábola dos talentos não está só na parábola dos talentos, a gente tem que ler a parábola anterior para poder entender a parábola dos talentos. E eu vou aproveitar e contar essa parábola para vocês. 10 virgens, aí vem a palavra. Cuidado com a palavra virgem em hebraico. Virgem em hebraico também pode significar moça. Porque as moças jovens eram virgens. Então a palavra 10 virgens, na verdade significam 10 moças. Cuidado com o que vocês leem em hebraico, nem tudo é, das palavras com textos antigos, nem tudo é o que representa. Um camelo é uma corda. A tradução foi equivocada. Toda vez porque o hebraico tem um problema ainda mais o hebraico antigo, ele é uma linguagem só escrita por consoantes e sem pontuação. Vocês já imaginaram ler um texto sem pontuação? Na verdade, a pontuação é a respiração de quem lê. Então, percebam que é complicado traduzir línguas com ideogramas fonéticos para os nossos ideogramas de letras. Eles não têm vogais. Isso é um problema. Então, essa parábola começa o seguinte: 10 moças saíram para uma festa de um Adão, um senhor. 5 delas saíram apenas com as suas lamparinas de óleo, era noite. E outras 5 saíram com a lamparina e mais uma reserva. Chegando na porta do Adão, o tempo começou a passar. E as que tinham 5 lamparinas sem reserva, a lâmpada apagou. E as outras 5 foram utilizar de suas reservas. As 5 primeiras chegam para as 5 seguintes: irmãs, deem um pouco da tua lamparina, do teu óleo, para que possamos entrar na casa do Adão. Que elas respondem: imprevidentes, deveriam ter trazido reservas. Nós não podemos dar as nossas para vocês. Elas imediatamente correram de volta para suas casas para pegar mais óleo, para acender suas lamparinas. Mas no tempo que elas foram à sua casa, Adão abriu a porta e falou: eu não chamei 10 moças? Em que as 5 respondem: Adonai. Infelizmente, elas tiveram que voltar para casa para pegar mais óleo. Que ele falou: imprevidentes, entrai vocês na minha festa, porque eu estou fechando a minha porta. E ao voltarem, já com a lamparina acesa, elas encontraram a porta do Adão fechada. E eu vos digo que o reino dos céus é como um senhor que foi viajar. Percebam como a prudência faz parte dessa palestra dos talentos, que ao você receber qualquer coisa, o que você deve fazer em primeiro lugar é ser prudente,
parar e imaginar o que você vai fazer e não se deixar levar pelas suas emoções? Foi isso. É assim que começa a parábola dos talentos. Em primeiro lugar, vocês três vão receber alguma coisa. Mas sejam prudentes. Porque o que eu vou lhe dar é o meu tesouro. É aquilo que eu tenho de melhor. E continuamos. Observem que eu falei uma coisa que era muito importante. O Senhor conhecia a índole dos seus servos. Na frase, deu a cada um a sua capacidade. O Senhor sabia que entregou para uma pessoa empreendedora, uma pessoa gastadora e uma pessoa que tinha medo dele. Ele entregou sabendo quem eles eram. Ele não entregou na ilusão, achando que ele ia ganhar 10, que ele ia ganhar 3 e ia ganhar 2. Ele sabia que dali poderia não receber. Ele já tinha essa expectativa. Isso é um ponto importantíssimo. Outra coisa. Quais são as virtudes ocultas nessa parábola? Toda parábola do Cristo tem virtudes que são ocultas, que ele chamava de mistérios. Na verdade, são virtudes. Quais são as virtudes? A primeira delas foi o que eu disse, a prudência. A segunda é o trabalho. Porque você só pode mudar se você trabalhar o que você tem que mudar. Abstraindo talentos para que a gente conhece hoje, que é uma palavra abstrata, você só consegue adquirir talentos e melhorar o seu talento aplicando, trabalhando esse talento. Então, uma das grandes virtudes escondidas na parábola dos talentos é o trabalho. A terceira é o valor da riqueza. Não nos deixemos levar pela riqueza. A riqueza é uma ferramenta, não o seu destino. Há pessoas que procuram a riqueza como fosse um destino de suas vidas, quando na verdade a riqueza é um meio para se chegar a um fim. E como é que a gente muda isso? Eu vou dar um exemplo já para vocês. E finalmente, por que o Senhor mostrou mais descontentamento com o terceiro servo do que o segundo que desperdiçou todo o dinheiro dele? Por que aquele que escondeu o dinheiro foi chamado mais atenção? E vocês percebem no texto que ele diz assim, põe o segundo na cadeia. O terceiro, você não sabe que eu faço tudo isso? Por quê? Não fazer nada é pior do que fazer aquilo que nós julgamos errado. Não é errado. Vamos imaginar o seguinte, eu conheço a índole, não foi isso que está escrito? O Senhor conhece a índole. Se eu dei dinheiro para um gastador, o que eu espero dele? Gastar. Ele vai gastar. Ele vai desperdiçar tudo. Mas eu estou dando a ele uma oportunidade de mudar. Uma outra virtude escondida, a possibilidade da mudança. Nós podemos mudar a hora que desejamos. Eu quero mudar, eu vou mudar. Quantos não penetram no mundo da depressão e saem? Quantos são os fumantes que dizem, hoje eu não fumo mais, e não fumam? Aí todo mundo fica assim, eu não sei como ele conseguiu. É porque ele quis mudar. A vontade de mudar dele foi maior do que a vontade dele de desperdiçar o quê? Seu próprio corpo. Se nós imaginarmos que um quicar é o nosso corpo, podemos imaginar que 5 quicares, por exemplo, 5 quicarim, são 5 vidas, não pode ser? 5 encarnações? Que 2 pode ser 2 encarnações? Vamos imaginar, vamos abstrair, e que 1 pode ser uma encarnação. O rapaz desperdiçou 2 vidas, tudo bem, ó, tu vai ficar lá, vai expurgar um pouquinho esse pouquinho, depois eu vou te dar outra, porque no final o Senhor não vai voltar a aplicar. Se a gente pensar em tudo, todas essas variações, todas essas abstrações, a parábola nos talentos nos mostra que mudanças são necessárias, basta nós querermos. Eu gostaria de contar uma história de oportunidades. Eu não sei se vocês conhecem a história desse rei.
Esse é o rei do Sião. Todo mundo já deve ter visto aquele filme Ana e o Rei. Aquela história é verdadeira, só que Hollywood colocou muitas vezes esse rei como um palhaço, que foi no caso do primeiro filme, ou de uma pessoa extremamente controvertida, que foi o caso do segundo filme, com problemas internos. Sião hoje, caso como curiosidade, é a Tailândia, um dos países mais ricos da Terra. Como é que começou isso? Bom, por volta dos anos 1860, esse senhor Mokut, que achavam até que ele tentaram colocá-lo como uma figura caricaturata, mas ele era muito inteligente. Ele foi um homem que viu toda a Ásia ser colonizada pela Europa. Bélgica, Inglaterra, França, estava tudo pegando os países da Ásia e transformando em colônias. E ele era de um país pobre. Ele não sabia o que fazer. Na sua juventude, tinha sido convocado por um monge budista e disse para ele: vista-se de mendigo e caminhe por todo o teu país para saber quem você irá reinar. Ele obedientemente se vestiu como mendigo e viajou todo o Sião, que não é mais do que um estado do Rio de Janeiro, visitando todas as casas. Tem até uma história que depois eu vou contar para vocês sobre o encontro dele como mendigo na casa de um camponês. Ele voltou para o seu país, para a sua capital, e ficou imaginando: como é que eu saio dessa enrascada? Todos os países em volta de mim estão sendo colonizados, todos esses povos estão sofrendo a influência de outros países, e eu não quero isso para o Sião. O que eu faço? O que ele fez? Primeira coisa, aprendeu todos os idiomas dos países colonizadores. Francês, inglês, belga, foi aprendendo todos os idiomas. Depois de ter aprendido todos os idiomas, ele começou a estudar a história de cada um desses países. No final de todo esse estudo, ele decidiu fazer uma coisa. Chamou o seu primeiro-ministro e falou: você terá uma grande viagem a fazer. Você irá aos Estados Unidos e entregará um elefante ao presidente. O presidente era republicano, um elefante é o símbolo dos republicanos, então ele deu o símbolo dos republicanos para os republicanos. Você vai para a Inglaterra, vai entregar essa carta para a Rainha Vitória, e com ela vai entregar o mais nobre dos tecidos, que era a seda que ele tinha lá, e todo um aparato para servir o chá. Ele foi lá e entregou a carta e disse assim: a carta é até bonita, eu li a carta, de um rei para uma rainha. Pode parecer tolice o que eu lhe estou lhe dando, etc. E cerca aquele presente de todo o aparato da realeza. Para o rei da França deu joias. Para o rei da Bélgica deu um outro presente. E como foi dando presente para todos esses países. Sabe o que aconteceu? Ninguém queria invadir um país cujo amigo dele era outro país. A Inglaterra vai invadir o Sião. Não posso, ele é amigo dos americanos, é amigo dos franceses, eu vou entrar numa situação difícil. Os franceses queriam invadir. Não posso, ele é amigo da Inglaterra, ele é amigo dos Estados Unidos. Como é que eu vou invadir? Ninguém invadiu o Sião nunca foi invadido. Quando ele chegou em 1960, provavelmente nos anos 62, 63, ele chamou essa professora Ana para educar as 35 esposas e os 86 filhos. Gente, ele tinha 86 filhos. Você acredita que esse senhorzinho ali, aquele ali é o mais velho? Ele tinha 86 filhos. Então ele pegou essa professora para educar os filhos. Ela achava ele um bruto, porque ela não entendia a cultura deles, mas ela saiu de lá completamente impressionada com a sabedoria desse homem. Esse homem morreu e deixou o filho no lugar. A primeira coisa que o filho fez por ordem do pai antes de morrer foi acabar com a pena de morte. Naquele dia que o filho dele assumiu o poder, a pena de morte deixou de existir no Sião. E começou a fazer uma revolução no Sião social, reforma agrária, reforma bancária, começou a fortalecer a moeda, começou a correr atrás da tecnologia que o pai dele ensinou a ele, enviava jovens do Sião para estudar na Inglaterra, para estudar nos Estados Unidos e começar a adquirir a tecnologia e trazer para o Sião. Eu digo para vocês, esse é um homem que pegou 5 talentos e se transformou em 10. Eu acho que ele transformou em 100,
Porque hoje a Tailândia é conhecida como país forte e ninguém invade a Tailândia. Nunca ninguém invadiu a Tailândia, que é um país pequenininho. Justamente por essa sacada dele de, se eles querem me invadir, eu vou conhecê-los antes. E agora eu vou guerrear com eles. Quando eu li o livro da história dele, eu vi assim, agora eu vou guerrear. Eu falei, cara, como é que o cara vai guerrear com a Inglaterra, com todo esse povo? Aí que eu fui ver, ele não guerreou, ele deu presente. E ninguém quer discutir com quem te dá um presente, né? Eu não vou invadir quem acabou de me presentear com o símbolo do meu partido. Não vou. Ele é um exemplo. E uma parte que é muito importante para nós, que eu considerei a parte mais importante do nosso estudo. Deus nos deu 5 talentos, nos deu 2 talentos e nos deu 1 talento. 5 talentos para converter o nosso planeta em um lugar melhor. 2 talentos para nós usarmos da maneira que quisermos o nosso planeta. E 1 talento que não é para a gente esconder. Porque o que acontece hoje no mundo, com a nossa riqueza, é a sua má distribuição. É o egoísmo prevalecendo sobre o trabalho. Muitas vezes, pessoas acumulam riquezas maiores do que não só necessita, como 5, 6 gerações depois dele irão necessitar. Quantos são aqueles que nos escondem por debaixo da terra, nos colchões, nos mais diversos, em cofres escondidos, riquezas sem valor, que você não consegue medir. Não foi o mesmo Cristo que conta a história dos talentos, não foi aquele que disse, não acumuleis tesouros na terra? O que uma coisa tem, sabe? Quando ele diz, use bem os seus dinheiros, o seu talento, é no objetivo de nós fazermos um mundo melhor. Existe no livro do Francisco Cândido Xavier uma história muito interessante. Conta a história de um mendigo sentado na porta de uma mansão. Entrava o dono da mansão e o mendigo, Senhor, deste-me esta vida miserável, sofredora, amargurada, e eu vejo esse homem entrando com seu motorista nessa casa grande, na qual sequer comida me dá. Saía o homem, Senhor, agora que sai este homem, vejo que ele está utilizando todo o dinheiro que possui nas suas gastanças, até que, determinado dia, como vai acontecer com todos nós e acontece diariamente, os 2 vieram a desencarnar. Qual a surpresa do pobre, do mendigo, se encontrar numa miserabilidade maior do que ele estava? E o rico ser abraçado por amigos espirituais, pessoas que estão recebendo. Aí ele diz, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu fui pobre e miserável. Ele foi rico, gastador. Por que ele está sendo recebido por esse povo todo e eu aqui? Aí se aproxima o guia dele e diz assim, enquanto tu reclamavas da tua vida e desperdiçavas o teu tempo, ele cuidava da família de todos esses que estão à sua volta. Ele não dormia, porque aquelas pessoas dependiam dele e de suas decisões para que no dia seguinte elas tivessem um prato de comida em casa. Jamais deixou de pagar um salário para um de seus funcionários. Todas as vezes que você via ele entrando e saindo de sua casa, ele não ia para o conforto e saía para o conforto. Ele ia para o descanso para poder retornar ao seu trabalho. Portanto, ele é merecedor e digno de todos os prêmios. Quanto a ti, a tua próxima encarnação você vai renascer no lugar dele, como neto dele. E ele teve agora o mendigo que se sentar na cadeira do rico e trabalhar tanto quanto aquele rico trabalhou. Então, o que nós podemos pensar disso? Que a riqueza não é um mal em si. Na verdade, existe não o mal, mas a má vontade daqueles que detêm a riqueza acharem que aquilo é de sua propriedade, quando na verdade até esse planeta é temporário. Nada impede de uma mudança cataclísmica acontecer e esse planeta deixar de existir. Aí dirão os
profetas do Apocalipse, né? O fim chegou, estamos todos mortos. E daí? E daí? Vamos todos morrer. E daí? Esse pânico, esse medo da morte é extremamente aceitável, mas não pode se transformar numa panaceia de pânico. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Todos os mundos acabam. Um dia eles acabam. E nós vamos para onde? Para outro mundo. Gente, nós estamos aqui temporariamente. Se nós percebermos que a nossa existência nesse planeta se resume a uma série de encarnações e que nós decidimos nos amarrar à grama, por cima e por baixo, né? Porque a gente, quando morre, decide ver a grama, amarra a grama embaixo. Aí a gente, enquanto está vivo, amarra a grama em cima. Mas no final das contas, a gente está querendo se amarrar a grama. Quando tem milhões e milhões de planetas para serem visitados. Eu sou fascinado por ficção científica. Sempre fui. O meu sonho sempre foi ser capitão de uma nave estelar. Coisa maravilhosa, viajar por todos os planetas. Fica preso nesse planetinha pequenininho, em que as pessoas brigam por um espaço de terra menor do que esse bairro. Gente, a gente está vendo conflitos nesse planeta por um pedaço de terra menor do que o Recreio. O que nós estamos fazendo? Nós estamos desperdiçando os nossos quicarim. Nós estamos jogando fora nossas oportunidades. Mas o que cabe a nós fazer? Realmente, nós temos representantes que podem nos auxiliar com isso. Nós votamos neles, nós podemos questioná-los. Mas individualmente, nós podemos orar por essas almas que estão lutando nessa mesma terra, comendo grama em cima e comendo grama de baixo, há mais de 4.000 anos. Desde que os egípcios decidiram lutar contra não esqueci o nome do povo. Mas desde a época dos egípcios, aquela terra, os Ixos, desde que os egípcios começaram a lutar com os Ixos, aquela terra está em luta. Nunca teve paz. Nunca. E é muito ruim, porque a gente fica imaginando pobres almas. Desculpem, meus irmãos, mas são sempre as mesmas almas. São sempre as mesmas entidades que muitas vezes desencarnam e reencarnam logo em seguida, porque elas não têm ainda, como eu posso dizer, preparo para o entendimento espiritual. Então elas ficam de ping-pong de corpo para corpo. Imaginem, vamos botar na ponta do lápis. Vieram as guerras, depois veio Moisés. Vou pular mais um tempinho. Romanos. Gregos. Romanos. Cruzadas. Primeira Guerra, Segunda Guerra. Guerra de 48. Guerra dos 6 dias. Guerra do Yom Kippur. Guerra do Iraque, guerra do Irã, Irã-Iraque. Gente, aquele povo tem que se acalmar um pouquinho. É muita luta. É muito radicalismo de ambos os lados. A gente não pode dizer que a responsabilidade é de A ou B. É muito difícil. A responsabilidade é de todos nós. Nós todos. Porque cada vez que uma criança daquelas sofre a perda de um membro, toda a humanidade é responsável por ela. Toda a humanidade, não é uma pessoa, não é um judeu, não é um palestino, não é Hamas, não são os radicais, somos nós. Nós todos somos responsáveis. E o dia que nós percebemos que temos força suficiente para dizer basta, o basta acontecerá. Porque nossas preces e a nossa vontade é mais forte do que nós imaginamos. Cristo vivia dizendo isso para a gente o tempo todo. Se disseres para uma montanha, mova-se daqui para ali, ela vai se mover. E não fizeram isso com Jerusalém? Pegaram aquela montanha que era o templo de Salomão e botaram ele no chão? Simplesmente, somente com a vontade?
pedras que pesam um absurdo, que se você andar pelas ruas de Jerusalém, você vai encontrar as pedras do templo caídas no chão, e com uma cratera gigantesca em volta que foi deixada até hoje. A pedra de tão pesada, pedra de 300 toneladas, que quando ela bateu no chão, abriu uma cratera, feito um meteoro. E foi derrubada. Por quem? Por homens com vontade. Será que nós não temos vontade suficiente para mudar as coisas? Muitas vezes nós nos calamos diante de todo o mal que é feito ao nosso planeta, sem dizer o seguinte: eu não aprovo isso. Não é para colocar no Facebook não, gente, é para provar mesmo, porque muita gente está achando que o Facebook agora é muro das lamentações. Aí vai lá e coloca um monte de besteira. Não é isso. É promover a mudança dizendo: eu não aceito. E se alguém vier a tecer comentários, porque fulano está certo, fulano está errado, não, os dois estão errados. Porque eles estão ferindo a ética do nosso planeta. Estão ferindo o bem maior que nós temos aqui. O bem maior que não é para os nossos filhos, é para nós mesmos. Porque daqui a 200, 300, 400 anos, ou 50, 20 ou 10, estaremos voltando. E que mundo nós iremos encontrar? O mundo que nós deixamos. E é preciso acabar com isso. Não estou falando aqui dessas histórias mirabolantes que contam, né? Vai todo mundo para cá, vai todo mundo para lá. Não, vai todo mundo para onde tem que ir. Eu, por exemplo, eu vou para onde o povo for. Gente, vai todo mundo para lá, estou indo. Vai para cá, vou. Então, eu não me importo muito com esse negócio, não. Fica aqui, vai para lá, vai para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Pouco importa, contanto que eu fique com quem eu ame. Tem esses profetas também do Apocalipse, né, da doutrina espírita, que dizem assim: não, porque esses espíritos inferiores serão levados da terra para outro mundo, porque aqui vai ser o mundo de geração. Eu digo assim: se for uma pessoa que eu amo, eu estou junto. Não quero nem saber para onde vai. Se tem uma única pessoa que eu ame, eu estarei indo junto. E não tem essa de ser planeta mais primitivo ou menos primitivo. Como eu disse, meu sonho é ser capitão de nave estelar. Então eu vou dizer o seguinte: espaço à fronteira final, estou nessa, estou indo. Vamos acabar com esses medos, esses temores interiores que tantos nós, espíritas e não espíritas, professam. O mundo vai acabar. Que bom, vai começar um novo. Vamos parar de ser pessimistas. O pessimismo só leva à depressão. Esses Apocalipse, está vendo? Vai pintar a Terceira Guerra Mundial, vai morrer um monte de gente. Também vai nascer um monte de gente, porque o período que nasce mais crianças é o período durante a guerra. As estatísticas feitas foram que nasceram mais crianças durante a Segunda Guerra Mundial do que pessoas que morreram. Nasceu criança para dedéu. Por quê? Existe um mecanismo natural nas mulheres em que, quando elas veem que há uma queda significativa na espécie, elas começam a ter filhos um atrás do outro. Por isso que nós vemos casos, logo após a Segunda Guerra Mundial, de mulheres com 12 filhos, 13 filhos, 11 filhos, 10 filhos. Porque é natural, a nossa espécie já faz isso há milhões de anos. Então, essa visão apocalíptica que o mundo vai acabar, vai explodir bomba atômica, e o céu vai se abrir, aí o Armagedão, né? Eu chamo isso de Armagedão, né? Porque não é nem Armagedon, né? É Armagedão. Então, que bobagem, nós somos seres imortais. Nós somos espíritos imortais que estamos habitando um corpo. Isso aí aqui, para quem estuda física, uma cadeira é ilusão. É um monte de molécula agregada. Que por detrás dessa molécula tem coisas que você quebra mais, chamados átomos. Que você quebrar mais, tem coisas chamadas quarks. Que no fundo são ondas. Espera aí, isso aí é uma onda? Isso não existe. Essa cadeira não existe. Ela só existe porque eu estou na mesma frequência que ela. Porque se eu estivesse numa frequência diferente, eu não podia nem sentar nela, porque eu ia cair no chão. Os nossos corpos vibram. Aquelas moléculas vibram. Como vibram na mesma frequência, os dois se encaixam. Por exemplo, uma ideia. Então, se aquela cadeira estivesse vibrando numa frequência diferente da minha, eu ia sentar e cair no chão. Aliás, eu não ia ter nem chão. Vocês estão percebendo a sutileza da importância de nós darmos valor a tudo aquilo que Deus nos dá? E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. O Senhor nos oferece talentos.
Uma riqueza que ele diz assim: te confiei, meu servo, pouco. Aí, pouco? 27 milhões? Isso é pouco para o Senhor? É claro, Ele é o Criador do universo, gente. Ele é o Criador de um planeta. Ele é Criador de um sistema solar. Ele é Criador de tudo. Servo fiel, foste bem com pouco que te deste. Só 27 milhões. Então eu sei que se eu te der 1 bilhão, você vai me responder com 2 bilhões. E se eu te der um planeta, você vai conseguir melhorar esse planeta. Se eu te der um sistema solar, você vai conseguir melhorar esse sistema solar. Porque você é fiel aos seus princípios. Você é responsável por eles. É isso que o tempo todo ele quis dizer. Ele nos chamou à responsabilidade, à prudência, ao trabalho. Ele quer, Deus o tempo todo diz assim: gente, eu estou dando uma oportunidade de trabalho, aproveita esse corpo, aproveita esse quicar, porque se você desperdiçar esse corpo, você vai sofrer. Isso quer dizer choro e ranger de dentes. É uma linguagem figurada para dizer o seguinte: desperdicei minha vida. Deus vai te cobrar isso? Não, você vai cobrar. Meu Deus, eu desperdicei minha vida, eu podia ter feito A, B, C, D, E. Não fiz nem A. Escondi minha vida por detrás das minhas mentiras, por detrás dos meus problemas, por detrás da minha dor. O que eu faço? Meu filho, não tem outra saída. Chora bastante, sofre bastante, que depois eu te dou o outro quicar. Aí o Senhor, como é extremamente bondoso, né, vai te dar o outro quicar. Mas vocês acham que termina aí a história? A história não termina aí. Porque aqueles que conhecerem a minha verdade jamais morrerão. Foi isso que Cristo disse. O que significa jamais morrerão? Jamais deixarão de viver. Jamais deixarão de vivenciar as coisas que eu deixei. Essa é a mensagem do Cristo. É complicado você ler as parábolas? Não é tão fácil quanto se imagina. Não é tão pueril como as pessoas colocam. Tem que ler com cuidado e procurar o que está escondido por detrás delas. É isso que ensinavam os gnósticos. Os gnósticos não acreditavam que Deus deveria ser guardado dentro de templos, e sim ser admirado em toda a sua criação. Eles não acreditavam que Jesus veio como o Filho do Homem, porque Filho do Homem em hebraico é simplesmente aquele cara. É porque Isaías dizia que Jesus ia ser chamado Filho do Homem. E Jesus, como conhecia muito bem as Escrituras, se intitulava a si mesmo Filho do Homem. Mas em hebraico, Filho do Homem significa aquele cara. Não é nada mais do que isso. Então as pessoas começam a criar toda uma estrutura, todo um paradigma em cima desses termos, que no hebraico antigo significavam coisas muito mais simples. Que um dia, se vocês quiserem, se tiver oportunidade, eu conto para vocês umas coisinhas que a gente tem estudado do hebraico antigo, que é muito interessante. A gente começa a perceber que por detrás das palavras do Cristo existiam alguns detalhes que fogem ao entendimento, e por fugir ao entendimento geral simplesmente foram omitidos, mas que são muito importantes para que nós conheçamos e entendamos que só conseguiremos mudar tudo que nós desejamos mudar se nós tivermos a vontade necessária, o trabalho necessário e se estruturar para isso. Isso é que está por trás das parábolas dos talentos. Meus irmãos, obrigado por tudo, pela paciência de vocês, e até a próxima reunião.